Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público. Hoje mais uma aulinha para o nosso módulo de Geografia, onde vamos estar tratando as regiões do Brasil, né? Ou melhor, a regionalização do espaço brasileiro. Como o nosso território nacional está dividido nas suas regiões com base no seu modo de produção ou no seu modo de sociopolítico e administrativo. Desde já eu peço a sua contribuição aqui no canal, não é algo que lhe custe dinheiro, é só o seu like, para juntos dinamizar o ensino público, juntos mostrar a relevância do canal aqui para a plataforma do YouTube e que esse vídeo alcance muito mais pessoas. Isso só é possível com o seu like, com a sua inscrição e com o seu compartilhamento, tá? Eu aqui como professor consultor, você daí como aluno cooperador, rumo a um ensino público com mais qualidade. Então vamos lá. Quando a geografia ela surgiu como ciência, né, essa ciência propriamente dita, com normas e princípios, era normal usar o conceito de região natural. Esse conceito reunia características de relevo, clima, hidrografia, vegetação e que eram diferentes das outras regiões no seu entorno. Então, tinha uma divisão que era a geografia natural, a geografia urbana, tá? E durante a expansão imperialista da Europa, essa expansão que ela recaiu sobre a Ásia e a África, o conceito de região natural ele foi muito mais utilizado de forma ampla, onde os geógrafos dividiam o espaço conforme suas potencialidades econômicas. Com o tempo surgiram outras formas de entender o espaço geográfico, uma das quais que mais se popularizou foi o conceito de região geográfica. Diferentemente da região natural, a região geográfica era delimitada pelas relações entre os espaços, o espaço natural e o espaço social, que produzem uma cultura diferente em determinada área. A determinada área, a determinado modo de produção, ao determinado exercício de atividade, essa região geográfica ela vai ter sua cultura completamente diferenciada. Posteriormente, no século XX, isso aí já com os resultados, né, provocados pela Segunda Guerra, as diversas correntes de pensamentos geográficos passaram a atribuir uma característica mais ampla ou adotar um caráter mais amplo para a questão de região geográfica, sempre usando critérios econômicos ou parâmetros influenciados pela economia. Logo após, né, a Segunda Guerra Mundial, essa tendência manifestou-se nos estudos brasileiros também, que veem a região como uma forma de compreender e planejar, no caso, o Brasil. No ano de 1967, o IBGE criou o conceito de macro-região e esse conceito dividiu o espaço brasileiro. E essa divisão ela ficou estabelecida da seguinte forma: 5 no total, sendo elas o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e a região Sul. Essa divisão baseou-se em critérios estatísticos e as regiões criadas mantinham a divisão político-administrativa dos estados, apresentava, por isso, distorções grandes por conta desse critério. Só para citar um exemplo, o estado de Minas Gerais, onde a maior parte do seu território mostrava semelhanças sociais e econômicas com São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com os quais passou a formar a região Sudeste. Tá? Só que o centro-norte da região do estado de Minas Gerais, no caso o Vale do Jequitinhonha, ele não se encaixava nesse parâmetro. Essa parcela pobre de Minas Gerais, por assim dizer, apresentava os índices semelhantes ao da região norte. Mas como o critério obrigava
a obedecer à divisão político-administrativa, o Vale do Jequitinhonha, como Minas Gerais como um todo, apesar de pobre e com graves problemas sociais, políticos, de desenvolvimento, ela passou a ser incorporada à região sudeste, tá? Já que, se não fosse obedecer esse critério, ia ter que se criar um estado separado do estado de Minas Gerais. E isso, para a época ou para os dias atuais, num contexto próprio, é inviável, porque ia adotar questões de preconceito e tal. Esse tipo de homogeneização pode gerar interpretações muito equivocadas e acobertar uma realidade que exige intervenção diferenciada. Para evitar que essa divisão fosse vista como única, surgiram sugestões inovadoras, e uma dessas sugestões, baseada na divisão regional do trabalho, divide o país em 3 regiões conforme sua homogeneidade. Ou seja, conforme a característica produtiva dominante em cada uma delas, e sem levar em conta os limites políticos territoriais dos estados. Levando em consideração esse critério, então aí nós vamos ter 3 regiões de influência, tá? Primeiro, a Centro-Sul, que eu acredito a mais importante. É a mais importante, levando em consideração os critérios de desenvolvimento social, político e econômico, tá? Então, a região Centro-Sul, que é a região que concentra e polariza as atividades econômicas do país, graças à industrialização, estendeu sua influência até o Planalto do Centro-Oeste, ao expandir as suas fronteiras agrícolas, que hoje atendem aos interesses do capital industrial. Por quê? Porque a indústria ela é abastecida de recursos naturais. Isso é uma lógica. A região marcada pela urbanização, com numerosas grandes cidades e 2 metrópoles, né? Que no caso Rio de Janeiro e São Paulo, que são os grandes centros administrativos, em destaque o estado de São Paulo. O capital financeiro é um elemento fundamental da economia, concentra os grandes bancos e as sedes administrativas. As cidades da região exercem forte atração populacional sobre as demais regiões e, enfim, né? Então, por essas questões, o Centro-Sul pode-se dizer que é o coração do Brasil. É o coração do Brasil, repito, levando em consideração desenvolvimento social, econômico e político. O Nordeste, que é marcado, infelizmente, pela pobreza da maior parte da sua população, isso em contraste do poder econômico das oligarquias tradicionais, que detêm o poder político. Essa região ainda enfrenta longos períodos de estiagem na área do sertão. Essa situação agrava o já caótico quadro social, gerando uma característica regional marcante que é a emigração. Se você ainda não sabe a diferença entre imigração e emigração, dá uma passadinha na nossa playlist, lá na nossa seção de geografia, e temos aula lá explicando esses 2 termos. Essa situação afetou o cotidiano das grandes cidades do Nordeste, que recebem parte desse contingente, que acaba abandonando as regiões rurais do Nordeste, multiplicando, assim, nos centros urbanos, as favelas e outras formas precárias de moradia. O cortiço seria um exemplo, tá? E a terceira região, levando esse critério, é a Amazônia. A Amazônia quase intocada durante séculos. Atualmente ela enfrenta um processo de ocupação que coloca em risco o equilíbrio ambiental, que é uma questão cheque nos dias atuais. Além disso, a região sofre com o desmatamento e o garimpo ilegal, que são 2 situações que tornam essa região muito violenta. Nas últimas décadas, preocupações adicionais chamam a atenção para a Amazônia, que é o narcotráfico, a biopirataria. Para melhor orientar o desenvolvimento dessa região, criou-se, ainda na década de 1960, a SUDAM. A SUDAM é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, cuja área de atuação inclui, além dos estados da região norte, o norte do Mato Grosso, o estado do Tocantins e a região oeste do Maranhão. Essas áreas em torno da floresta amazônica influenciam e são influenciadas
pelas condições locais, pelas condições regionais, e desse modo se justifica sua inserção na Amazônia, uma área delimitada pela lógica que está por trás da produção local, direto ou indiretamente, que é a apropriação das riquezas naturais da região. E eu posso muito bem incluir nessa questão de recursos naturais da região amazônica a questão da energia hídrica, as nossas hidrelétricas, né? Que são sustentadas pela força e o represamento da água do rio. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não se esquece de comentar, não esquece de compartilhar, de se inscrever. Visite também nosso Instagram, Sistema de Ensino Monte Carlo. Fiquem todos bem e até uma próxima.